Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus, dentro do nosso propósito Desafio de 40 dias está escrito. 40 dias meditando na Palavra de Deus todos os dias, na leitura da Bíblia e também aqui na meditação do estudo da Bíblia de estudo, né, que nós estamos acompanhando. E você, já pegou a sua Bíblia? Vá lá pegar a sua Bíblia, vá lá que eu espero. Hoje nós vamos abrir a Palavra de Deus no Velho Testamento. Hoje nós vamos dar uma pausa, né, na leitura do Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer uma meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Você vai abrir a sua Bíblia logo no início e você vai passar os livros de Gênesis, Êxodo. Depois de Êxodo, você tem, se não me engano, Levítico, Números e Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia. Então, vamos começar? Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus, o Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal, Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal, Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Aqui no caso, a citação Baal, Peor, é um ídolo, não é? Um deus de outros povos. Ontem nós falamos um pouco sobre idolatria, no Salmo 115. Quem acompanhou a meditação de ontem, foi uma preparação, talvez, né? Eu creio. Estou ligando aqui uma meditação com a outra para nos dar a compreender esta palavra que o Senhor deu aqui de ensinamento. Vamos ler de novo o versículo 3? Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é uma nação sábia e entendida. Pois, que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Muito bem, gente, somente até aqui, o versículo 9, né? É uma leitura bastante profunda e nós vamos tentar resumir, vamos tentar fazer esse estudo aqui um pouco mais prático, né? Eu vou seguir o comentário da nossa Bíblia. Eu já falei para vocês, né, que eu faço o estudo da nossa meditação nessa Bíblia. E se você tem curiosidade de saber qual Bíblia é essa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você, tá? Que Bíblia é essa e onde você adquire essa Bíblia? Maravilhosa, essa Bíblia de estudos. Aqui no capítulo 4
a gente tem aqui uma observação, né? Capítulo 4, verso 1. 4 verbos principais que existem nessa colocação que Moisés faz ao povo, exortando o povo à obediência. E que 4 verbos são esses que se destacam, né? Ouvir, cumprir, viver e possuir. Você vê que é uma sequência, né? Diz assim a palavra na Bíblia de Estudos. Estes verbos mostram a sequência do sucesso de Israel. Isto é, se ouvissem e cumprissem os mandamentos divinos, os israelitas viveriam para entrar e possuir a terra prometida. De igual modo, se seguirmos hoje esta direção, alcançaremos não apenas os nossos objetivos, mas também a nossa salvação. Então, gente, como é importante a gente meditar, né? Porque quando você lê, muitas vezes você não se atenta para esses detalhes. Então, aqui a gente tem 4 verbos principais para que a gente também possa alcançar esse sucesso. Era uma recomendação de Moisés ao povo de Israel. Hoje é uma recomendação de Deus para nós. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Depois, cumprir. E se nós ouvimos e cumprimos, vamos viver e vamos possuir as promessas de Deus para nós. Muito forte, né? Diz assim: isso mostra que a palavra de Deus não caduca, ou seja, ela não perde a validade. Você vê que uma palavra que foi falada para o povo de Israel lá no Velho Testamento, ainda hoje, ela é uma palavra viva e eficaz para o nosso sucesso também. E principalmente na nossa vida espiritual, para a conquista da nossa salvação. O seu conselho continua atual. Quem deseja entrar na terra prometida espiritual, ou seja, o reino dos céus, precisa saber que a salvação é insubstituível, única, intransferível e condicionada à obediência à vontade do Deus Altíssimo. Muito forte, né? Assim, de nada adianta o muito conhecimento bíblico, as boas obras e nem mesmo o ativismo religioso sem a submissão a Deus. A felicidade e a vida se estabelecem no comprometimento com a palavra de Deus, mas a dor e a morte no desprezo a esta palavra. Então, gente, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que tudo na nossa vida espiritual, ela funciona num sentido condicional. A gente entende que Deus ele nos dá, na palavra dele, ensinamentos que também eles advêm com uma condição. A gente entende que tudo, né, que Deus nos ensina para o nosso bem. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, né, como aqui nós vimos esses 4 verbos do sucesso, né, poderia colocar o título dessa meditação, né? Os 4 verbos para o sucesso. Primeiro, ouvir, né? Tudo começa em você ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, você recebe um mandamento da parte de Deus, que você precisa cumprir. Nós temos falado muito sobre isso nos últimos dias. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, não é apenas você dizer eu amo o Senhor Jesus. Não. Existe uma condição. Se você ama o Senhor Jesus, você vai guardar os mandamentos. E que mandamentos são esses? Se você não tem conhecimento dos mandamentos, como você vai guardar os mandamentos? Então, aqui no caso do povo de Israel, tudo começava em eles darem ouvidos à palavra de Deus. Pensa comigo, não existia a palavra escrita. Existia a palavra pregada, a palavra falada. Então, nesse momento, Moisés estava exortando o povo à obediência. Ou seja, Moisés estava ensinando o povo
falando com o povo e o povo ouvindo. Então, ouvindo, entendendo e cumprindo aqueles mandamentos que lhe foram ordenados. Então, primeiro ouvir, depois cumprir, né? E qual é a consequência de você ouvir a palavra de Deus e você cumprir a palavra de Deus? Você vai viver e vai possuir todas as promessas de Deus para a sua vida. Todas as promessas que estão relatadas, né, na palavra de Deus, que são nosso direito, nós vamos tomar posse. E mais do que isso, o Senhor Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, ela só é possível quando nós compreendemos a palavra de Deus e a necessidade de cumprir os mandamentos que estão na palavra de Deus, né? Você vê lá no versículo 5 e 6, Moisés disse assim: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é uma nação sábia e entendida. Então, aqui nós vemos qual era o objetivo de Deus em separar um povo particular para ele. Por que Deus escolheu Israel? É porque Deus achou que Israel, o povo de Israel, fosse melhor do que os outros povos? Não. Muito pelo contrário, o povo de Israel, ele tinha tantos defeitos, ele cometia tantos pecados quanto aqueles outros povos ao redor. Porém, a diferença é que o Senhor Deus escolheu Israel para ensinar Israel juízos e estatutos, deu mandamentos para aquele povo. E qual era o objetivo de Deus quando deu esses mandamentos para Israel? Era que eles fossem um exemplo para as outras nações. É que eles pudessem manifestar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus para os outros povos, para que assim os outros povos também tivessem curiosidade de conhecer o Deus de Israel e servir a esse Deus. Muito forte isso, né? E não é o que acontece conosco hoje? Será que Deus chamou a gente para seguir o Senhor Jesus porque nós somos especiais? Será que Deus escolheu a gente porque nós somos melhores, né, do que as outras pessoas? Não, gente, não é isso. Como o Senhor Jesus falou, em meditações passadas nós também meditamos sobre isso, o Senhor Jesus disse assim: eu não vim para quem está são, eu vim para os doentes. Olha como isso é forte, né? Ou seja, Jesus veio para aquele que está fraco, Jesus veio para aquele que está caído, Jesus veio para aquele que está sofrido, desacreditado da vida, talvez aquele que está em depressão, está no fundo do poço, acha que para a vida dele não tem mais jeito. Foi para esse que o Senhor Jesus veio, né? Ou seja, é como se a gente dissesse assim: Jesus não veio para os melhores, ele veio para os piores. É o contrário. Assim como naquela época, Deus ele veio e se propôs a salvar o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse dar testemunho do poder de Deus para os outros povos, testemunho do que Deus fez na vida deles, para que os outros povos desejassem também caminhar na luz da sabedoria da palavra de Deus. Vê aqui no versículo 9, fica um conselho, né, para nós ainda no dia de hoje. Diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo. Guarda-te a ti mesmo. Olha que fantástico, né? Que conselho, né? Se cada um pudesse tão somente guardar a si mesmo. Infelizmente, a gente vê que a maioria das pessoas quer guardar a vida dos outros, né?
Às vezes a pessoa está tomando muito conta da vida dos outros e está esquecendo de tomar conta da própria vida. Mas o conselho da palavra de Deus é: guarda-te a ti mesmo. Ou seja, nós temos que cuidar da nossa vida. Temos que cada um de nós nos guardar a nós mesmos. Temos que guardar a nossa salvação. Em primeiro lugar, somos nós e a nossa salvação. E, na seguida, amar o próximo, né? Olha o que o Senhor Jesus nos ensinou: amar ao próximo como você ama a ti mesmo. Ou seja, primeiro eu tenho que me amar para depois eu amar o próximo. E aqui no conselho, versículo 9: tão somente guarda-te a ti mesmo. Poxa, muito forte, né? E guarda bem a tua alma. Como que a palavra de Deus é atual, né? Como nós lemos aqui no estudo bíblico. Como que isso aqui foi falado há milhares de anos atrás e como que essa palavra ela é perfeita para nós nos dias de hoje. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E assim a palavra de Deus chegou até nós, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui do estudo e nós vamos encerrar. Diz assim: guardar ou esquecer. O que você vai fazer com essa palavra que você aprendeu hoje? Você vai guardar ou você vai esquecer? Nós precisamos guardar, né? E diz assim: a facilidade que temos de nos esquecer dos mandamentos de Deus, do lugar de onde Ele nos tirou e de como Ele transformou a nossa vida é imensa. Você vê, é mais fácil esquecer, né? Por isso, o Senhor nos exorta a mantermos a mente e o coração ocupados com os seus pensamentos. Isso significa que os ensinamentos divinos não devem se restringir à igreja, mas devem ser inseridos na vida diária, em casa, no trabalho, na escola e em todas as atividades seculares. Só assim não correremos o risco de esquecê-los. Amém? Então, nós estamos encerrando aqui a nossa meditação. Hoje foi o dia 1º de fevereiro. Olha, gente, acabou janeiro, hein? Acabou janeiro, hoje o dia 1º de fevereiro. Nós lemos Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 até o versículo 9. E você agora, pega a sua Bíblia, lê de novo, assista esse vídeo de novo, medite nessa palavra e depois ore. Dobra seu joelho e ora, pede a Deus para falar com você, porque com certeza o Espírito Santo ele vai completar no seu coração tudo aquilo que não foi falado aqui nesse vídeo. Até amanhã. E se você ainda não se inscreveu no canal e quiser acompanhar o propósito conosco, se inscreva no canal. Se você gostou dessa palavra, curte esse vídeo, deixe o seu comentário. Vai ajudar bastante que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Até amanhã.